Paz, irmão, você estava lendo aqui sobre a mulher adúltera, né? Salomão falando sobre cuidado com essa mulher adúltera, que os lábios dela são como mel. Olha o que diz aqui: Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos para perceber o meu entendimento. Assim você manterá o bom senso, e os seus lábios guardarão o conhecimento, pois os lábios da mulher imoral destilam mel. Sua voz é mais suave que o azeite. Azeite é bom, hein? Hum, azeite é bom. Colocar na salada, muito bom. Mas no final é amarga como fel. Hum, afiada como uma espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte. Os seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Engraçado é que a gente está lendo aqui o capítulo 5. No capítulo 7 ele também fala. E ele diz que, olha o que ele diz: a casa dela é um caminho que desce para a sepultura, para as moradas da morte. É, e se eu não me engano, tem um versículo que diz que é a própria casa dela. A própria casa dela é a sepultura. Ou seja, os pés dela caminham para a sepultura que é a própria casa dela. Continuando. Ela nem percebe que anda por caminhos tortuosos e não enxerga a vereda da vida. Agora, então, meu filho, ouça-me. Não se desvie das minhas palavras. Fique longe dessa mulher. Não se aproxime da porta da sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor. Isso aqui é importante, hein? Não entregar aos outros o nosso vigor, nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho. Geralmente isso acontece, né? Quando alguém se separa, aí tem a questão da guarda compartilhada e não sei o que, tem que ficar pagando pensão. Tem todo um processo aí, porque quando você se envolve com a mulher adulta, né? Você acaba. Isso aqui é uma coisa que mexe com o nosso caráter, com a nossa essência. Olha o que diz aqui: para que estranhos não se fartem do seu trabalho e os outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como... Meu Deus, isso aqui é forte, hein? Trabalhando para os outros, para fazer com que os outros se enriqueçam às suas custas. No final da sua vida você gemerá. No final da vida você gemerá, com sua carne e seu corpo desgastados. Você dirá, como odiei a disciplina, como meu coração rejeitou a repreensão. Não ouvi aos meus mestres, nem escutei aos que me ensinavam. Bom, então isso aqui é o futuro de de quem anda por esse caminho. Então, esse vídeo aqui é um vídeo, é uma advertência para você não entrar nesse caminho. Cheguei à beira da ruína completa, à vista de toda a comunidade. Isso aqui é forte porque mexe com os olhos da sociedade, com a sua percepção. Sua reputação cai. Beba das águas da sua cisterna. Isso aqui é interessante também, ó. Das águas que brotam do seu próprio poço. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? Que elas sejam exclusivamente suas, nunca repartidas com estranhos. Seja bendita a sua fonte. A fonte é o lugar de onde é que sai a água. Aqui também pode ser entendido como uma pessoa, né? De onde é que sai. Ó, olha o que ele vai dizer aqui. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Bendita seja a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude. Gazela amorosa,
corça graciosa. Salomão, ele tinha um eu não sei o que ele tinha com os animais, né, ele era biólogo basicamente, ele seria biólogo nos dias de hoje, porque ele conhecia muito sobre as plantas, sobre os animais, e ele falava bastante sobre isso. Ele descreveu tem um versículo que diz que ele descreveu sobre várias plantas, sobre vários animais, as características e tals. E olha o que diz aqui: gazela amorosa. Deve ter um significado. Eu não sei como é que é uma gazela, mas se você pegar as características dela, você vai entender o que ele está querendo dizer. Gazela amorosa, corça graciosa, que os seios de sua esposa sempre o fartem de prazer. Ou seja, a gente não precisa buscar fora aquilo que a gente já tem dentro de casa. Sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, aqui, quando ele fala de beba das águas da sua cisterna, que brotam do seu próprio poço, por que deixar que as suas fontes, ou seja, por que se deixar aquilo que é seu se perder, transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças, que elas sejam exclusivamente suas, ou seja, está falando da sua pessoa, nunca repartidas com estranho. Seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, ou seja, está falando da sua esposa, do seu marido, da pessoa com a qual você se relaciona. Continuando. Por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher imoral? Por que abraçar os seios de uma leviana ou mulher casada? O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Hum, o Senhor, ele vê os nossos caminhos. Por mais que a gente acha que a gente está no caminho certo, ele vê e ele está falando aqui as maldades. Olha que interessante. Ele diz o seguinte: o Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Acho que muitas vezes é isso que falta pra gente, examinar os nossos passos. Uma das coisas que eu aprendo bastante em Provérbios é a prudência. Por exemplo, eu já toquei, né, na tomada e já vi que dá choque. Então eu já consigo até imaginar. Se eu tocar na tomada, eu não preciso nem olhar para a tomada, né? Eu já imagino aqui, se eu tocar em uma tomada, eu já imagino eu sendo eletrocutado. E aqui quando ele fala que o Senhor vê os caminhos do homem, o caminho também pode ser entendido como a direção, né? A direção do homem, e examina os seus passos, ou seja, as suas ações, os seus comportamentos. Ele examina. Então, às vezes, eu acho que é isso que falta pra gente, examinar, olhar não somente o presente, não somente o prazer, né? Digamos que vou fazer isso agora porque eu tô sentindo, né, tô com desejo de fazer e vai ser bom pra mim. Basicamente é o pecado, né, o pecado inclusive isso aqui é um pecado, né, o adultério. Ou seja, o desejo vem, que nem Davi com Betseba, Davi olha Betseba, cobiçou ela. Eu vou continuar só pra vocês entenderem, ó. Olha um versículo que diz aqui, eh, não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares. Olha o que diz aqui, e olha o que ele diz: pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Ou seja, não é somente olhar para o prazer momentâneo, mas também pelas consequências futuras. Geralmente, quando eu, sei lá, me vejo numa situação de pecado, eu vejo que eu entrei num processo de, tô com desejo de fazer coisa errada. Eu já entendo, né, porque Paulo diz o meu corpo, o corpo de carne e tal. O Paulo, ele se identifica como o espírito. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Ou seja, eu não sou minha carne, eu não sou meu desejo, mas eu acabo cometendo aquilo que eu não quero, porque tem 2 desejos dentro de mim. Ou seja, não só quando eu percebo que eu entrei no processo de pecado, o que que eu faço? Eu olho para aquilo que eu estou desejando, mas eu também olho para o quê? Para o futuro, para as consequências. E isso é prudência.
Porque se eu já errei naquilo antes, eu já sei as consequências. Se eu não errei, né? Não tem como é que eu vou saber das consequências? Buscando saber, buscando ter o conhecimento para não errar naquilo. Por exemplo, agora eu tô falando para vocês, não cometa adultério porque o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. E aqui tá falando que é, os caminhos que levam a ela levam à morte. E aqui tá falando várias advertências contra os adultérios. Olha o que diz aqui. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Isso acontece com quem se deita com mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão é desprezado. Se o faminto rouba para matar a fome. Ou melhor, o ladrão não é desprezado. Se faminto rouba para matar a fome. Isso aqui é interessante, né? Alguém trair porque não tem amor dentro de casa, acaba faltando dentro e vai buscar fora o que não tem dentro. Bom, contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. É, mas o homem, ou seja, quando a pessoa erra, ela tem que fazer muito mais esforço para poder reconquistar a confiança da pessoa. 7 vezes mais o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Realmente, vai custar tudo, o caráter e tudo. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Ou seja, o adultério nos destrói. Errar sexualmente, imoralidade sexual, pecados sexuais mexe com o corpo e nos destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Bom, basicamente esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e que nós vamos ter prudência. Pegar essa palavra e aplicar na nossa vida. Olhar para aquela situação, para o desejo, né? Mas também olhar para as consequências, ver o futuro. Qual vai ser o resultado daquilo? Nós já sabemos aqui que é morte. Então, que nós vamos ficar com essa palavra e até o próximo vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilha.